Fala pessoal, estamos aqui em mais um Isbel Talks, hoje com a convidada da casa, Isa Mafessoni. Mafessoni vem de onde, Mafessoni? É italiano. É italiano, tá vendo? A pessoa chique, o meu é Gomes, todo mundo tem o sobrenome Gomes. Todo dia eu conheço um diferente que pode fazer parte da minha família aí. Bom, vou apresentar já um pouco mais a Isa aqui, mas eu quero lembrar para você que nós estamos em período de matrícula aqui no Isbel e nós vamos iniciar mais um semestre agora. Você pode estar estudando com a gente dentro dos nossos eixos, dentro de um ano, num valor especial, que é R$100 por mês. Não existe teologia tão sólida, tão já consolidada, né? E por muitas pessoas já aprovada como o Isbel, por esse preço. Então é uma oportunidade ímpar para você. E isso só está acontecendo porque o Isbel está fazendo 70 anos, Isa. Muito tempo de história, né? Muita história. Você tem quantos anos, Isa? Eu tenho 19. 19 anos a Isa tem. Então o Isbel já existia há algumas décadas. Com certeza. Até você chegar aqui, né? E já viveu tantas experiências com o Isbel, né? Enfim, 70 anos o Isbel está fazendo. Basta você entrar em contato com a gente no nosso site. Aqui embaixo também vai dar todos os links de todas as matérias também que estão disponíveis para você assistir conosco. E não perca essa oportunidade. Desde já se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu comentário no vídeo aqui abaixo e compartilhe esse vídeo com pessoas que estão no teu convívio aí, que vão precisar ouvir essa palavra, essa mensagem, essa conversa. Conversa que vai hoje falar a respeito do homem que também está por trás das câmeras. Com certeza. Que é o Eric. É ou não, Eric? Dá uma palavrinha aí pro pessoal te ouvir. E aí, pessoal, beleza? Tô aqui por trás das câmeras. O Eric, o nosso Tarzan, ou o sósia de Jesus Cristo agora, que o cabelão dele gigantão. Verdade. Bonitão. Eu só tava brincando com isso ontem, dizendo que eu só não sabia que Jesus usava cavanhaque. Imaginei com um barbão. Jesus do século XXI. Vamos lá pro nosso papo aqui com a Isa Mafessoni. Isa, casada com Nathan Nasser. Nathan Nasser, que nem olhe tanto pra ela assim, que ele é um guarda-roupa desse tamanho aqui, um cara dobradão. E o pai dele é o maior do que ele ainda, né? Verdade. Sogrão. Gladiador. E a Isa, fala um pouco sobre você, com que você trabalha e como foi que você chegou aqui no Isbel. Aí tem história. Tem muita história pra contar, Tem né? muito. Como o Lucas já me apresentou, hoje eu trabalho com fotografia e design, essa é a área que eu estou focando. E tudo isso graças ao Isbel. Na verdade, a minha formação profissional e cristã começou aqui. Então, quando vocês me apresentam como pessoa de casa, já é de casa mesmo. Passei bastante tempo aqui. É filhinha de todo mundo. E é muito legal quando você fala para eu falar sobre o começo da minha jornada profissional, porque eu cheguei no Isbel aqui, através do Eric, com 15 para 16 anos. Então, faz um tempinho já. E foi através de um projeto da igreja. Né? Eu estava participando de um especial de Natal. E aí, acabou que eu vi toda a produção grande que acontecia, né? Por trás das câmeras. Conheci o Eric. E aquilo... eu senti muito que era para aquilo que eu tinha sido chamada. E nessa época eu estava estudando para nutrição. Eu queria passar no vestibular, queria ser nutricionista. E nada a ver comigo. Hoje eu olho e falo, meu Deus, ainda bem que esses caminhos se cruzaram. Era mais para ajudar na dieta do Nathan, né? Isso que eu nem conhecia o Nathan ainda. Mas já era o destino. E aí foi isso. E aí eu lembro de eu conversar com o Eric e falar que eu queria muito aprender mais sobre isso, só que eu não sabia se ia dar em alguma coisa ainda. E aí, na semana seguinte, ele me chamou para começar a aprender a editar vídeo, a questão de mexer com equipamento, que era uma coisa que eu era bem leiga ainda. E aí eu comecei essa jornada aqui no Isbel. Começou assim, através de um projeto, onde eu aprenderia edição de vídeo, questão de captura, de tratamento de imagem, tratamento de som. E assim, eu não sabia nem mexer em pasta de arquivo quando entrei. Sabia nem o que era o computador dele. Não, nunca tinha tido acesso a um computador daquele. Então é muito legal. E eu vejo que aqui no Isbel não foi só o início do meu profissional, mas também de uma jornada de cura espiritual também, sabe? De aprofundamento com relacionamento com Deus e coisa assim.
Então, para mim, foi muito importante. Eu acho que a gente vai falar bastante aí nos Vamos próximos. conversar bastante sobre isso, né? Mas eu queria saber também do teu interesse. Como foi que surgiu esse interesse aí na tua vida? Porque você falou que encontrou o Eric lá cheio de equipamento, parecia o Tony Stark, né? Cheio de equipamento, um monte de câmera na mão, enfim. E os equipamentos, desde aquela época, provavelmente já eram os melhores do mercado, que quem tem equipamento é Eric, né? Mas você já trabalhava na mídia da igreja, já ajudava de alguma forma nisso? Como surgiu o interesse, né? Eu me converti em março de 2021, né? Foi ali quando começaram, foi depois da pandemia, quando começaram a liberar aí os encontros presenciais. E me converti através da vida do pastor João. O pastor João até fazia discipulado pelo telefone comigo, porque a gente ainda não estava podendo se ver por conta do isolamento, tudo. E aí, eu lembro que eu entrei na igreja, que eu tive que passar pelo curso de membros, tudo. Mas, mesmo assim, as pessoas que trabalhavam em ministério, elas me receberam muito bem. Então, talvez eu não podia servir na câmera, eu não podia ainda servir na recepção, mas eles sempre me chamavam para passar um café e ter uma conversa, ou me chamavam, Isa, me ajuda a montar tal coisa aqui. E aí isso foi gerando um vínculo muito grande comigo, com a igreja. Legal. E aí eu via o pessoal se mexendo no ministério, questão de produção, tudo. E eu achava muito legal. E aí a minha família se envolveu em um projeto, final do ano, de cantata de Natal. E aí eu vi que realmente era uma produção muito legal. E eu sempre fui muito criativa, em questão de desenho, em questão de... Eu gostava muito de assistir documentários sobre fotografia, gostava muito de filme, música, era um negócio que eu gostava muito de absorver sobre o mundo, tudo. E aí, sempre tinha esse interesse, mas eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu achava que ia ser nutrição. Minha vida era nutrição ali, estava estudando tudo, biologia, química, matérias assim, precisava para ser no vestibular. Mas eu também queria um hobby ao mesmo tempo, e eu me identifiquei muito com o Ministério da Shalom de Mídia. Então, a minha família ia fazer algumas cenas para esse especial de Natal, eu participei, e aí o Eric estava gravando. E aí eu vi o jeito que eles posicionavam em relação ao roteiro, em relação ao equipamento, né, as cenas. Então fazia várias vezes, tinha um jogo de luz específico. E para muitas pessoas, às vezes, isso parece um trabalho muito pesado, né? Porque a gravação de um especial de Natal é muito denso. Mas para mim, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, é isso, eu quero fazer parte disso. No início como um hobby, tá? Como no um início hobby. como um hobby, até Como um que o hobby se Exatamente. tornasse sua profissão, né? E aí, comecei... Era um projeto de extensão aqui do ISBEL, né? Que tinha... Assim, eu acho que não era nem um projeto de extensão ainda. Mas eles viram a minha vontade, viram meu brilhinho nos olhos, aí falaram, não, vamos investir nessa menina. Você foi a primeira? Foi a primeira. Uhum. Depois disso veio outras pessoas, né, Eric? Tipo, antes de surgir até mesmo o projeto, que hoje a gente tem um projeto aqui no ISBEL chamado ISBEL Start, não é isso? Que é literalmente para trazer pessoas para formar para o mercado de trabalho, enfim. Mas a ideia com a Isa já foi iniciar esse projeto de alguma forma, assim ou não? Não, antes da Isa veio a Mari. A Mari foi a primeira. A Mari Depois foi a veio a primeira. irmã da Mari, ficou pouco tempo. Mas não é um projeto do ISBEL, isso daí é coisa minha, procurando talentos. Eu sempre gostei de encontrar esse entusiasmo nas pessoas. Então, a primeira que a gente encontrou foi a Mariana Palhares. Que hoje trabalha com isso também, né? Trabalha com isso. Legal. Ela veio pedindo uma oportunidade, se precisava. Eu falei, opa, precisa. E ela veio, ensinei a editar. Ela já sabia editar o básico, ela aprendeu, aprofundou o conhecimento dela. Aí ela foi conquistando espaço, ganhando uma graninha dela aqui, depois casou e agora ela está na área aí da fotografia também. Uhum. A irmã dela passou por um breve período com a gente, aí ficou um tempo sem ninguém, e aí a Isa completou essa vaga aí. Mas não era nada oficial, foi uma coisa assim, pessoas que estão dispostas ao trabalho. É isso que o mercado de trabalho procura, né? Pessoas que têm entusiasmo, que as pessoas estão dispostas, querem aprender. E a propósito do começo sempre foi essa, a gente vai te dar conhecimento e você não vai receber nada. Assim que você começar a andar com suas próprias pernas, a gente começa a remunerar você.
E foi isso que aconteceu com a Isa, aconteceu com a Mari. Né? Elas foram remuneradas, tiraram a primeira graninha delas aqui. E elas viram que, opa, isso aqui tem potencial. Olha Com aí, certeza. que benção. Meu Deus, esse seminário é uma benção. Ele não forma você só em teologia, forma em diversas coisas, né? E o que é massa nesse processo aí é que você também identificou no meio de tudo isso uma cura espiritual, de certa Com forma. certeza. Né? Que massa, né? Não foi só um período de aperfeiçoar os meus talentos na área, no quesito profissional. O Eric, ele tinha muitas conversas intencionais comigo, e inclusive eu acho que isso que gerou um vínculo muito forte. O Eric foi meu padrinho de casamento, hoje em dia a gente continua aí esse discipulado. Gerou um vínculo muito forte porque, né, a minha realidade era muito parecida com a dele, então eu cresci com pais separados, e aí ele me aconselhava nessa questão de como lidar com meu pai, na questão também do profissional. É muito legal porque ele me pegou no começo, então eu não tinha vício nenhum de questão de atalho, de questão de como organizar o arquivo, então eu aprendi com as técnicas dele. E isso foi muito bom para mim, muito bom mesmo. Porque ao mesmo tempo que eu estava ali editando, fazendo a minha primeira graninha, conseguindo a minha autonomia em relação às outras questões que a vida impõe para a gente nessa fase aí que você está passando da adolescência para a juventude, eu acho que foi muito importante na questão espiritual também. Questão de tratar a minha relação com a minha família, a questão de tratar também questões sobre o evangelho. Ao mesmo tempo que eu estava na mesa ali com o Eric, ao lado ficava o professor Adriano, que é o professor aqui do seminário, também professor Adriano Neto. Inclusive, fui aluna dele depois, de Apóstolo Paulo, de Apocalipse. Mas eu lembro que no começo da minha caminhada cristã, eu estava ali com os dois, e às vezes, enquanto eu editava um vídeo, aí vinha... Mas, professor, por que o apóstolo Paulo falava das mulheres desse jeito, sendo que ele era tão defensor do evangelho de Cristo, tudo? E aí ele sentava, ele pegava no grego, às vezes, para me explicar algumas expressões. E aí ele esclarecendo essas dúvidas. Então, foi muito legal, porque não me formou só como um profissional, mas como pessoa. E da edição de vídeo, passou para conseguir uns trampos de fotografia. E aí, da fotografia, começar a fazer outras produções de vídeo, só que agora com o meu próprio equipamento. Então, passava da captura para pós-produção também. E aí foi surgindo. E aí, além da teologia, do meu conhecimento em fotografia, tudo, me surgiu muito a vontade de conhecer todos os processos dessa parte criativa, dessa produção audiovisual. E aí, hoje, eu estou fazendo design gráfico também. Estou me formando em design gráfico. Agora sim, né, Isa? Agora sim. Nutrição não. Nutrição não. E aí, estou me formando em design gráfico, ainda tenho 1 ano pela frente. Mas, assim, foi uma coisa que abriu muito a minha cabeça. Hoje em dia, as pessoas não vivem sem comunicação. Hoje em dia, a igreja precisa de comunicação, o profissional, na questão empresarial, também precisa de uma boa comunicação para conseguir vender o produto dele ou apresentar uma nova ideia ao mundo, né? Então, é muito legal entender todos os processos. E aí, foi aqui no Isbel mesmo que surgiu essa chama em mim. Então... Não, você não serve, talvez, para biologia e química. Eu acho que você tem que explorar o seu lado criativo. E aí que começou essa caminhada na questão mais profissional e também na espiritual. Que massa, Isa. E a pergunta que não quer calar, né? Porque Isa tem apenas 19 anos, aprendeu aqui com o Eric e entrou nesse mundo e está estudando agora, fazendo faculdade e tudo mais. Mas já veio estudando muito tempo antes também. Com certeza. Mas... nessa área que você trabalha, Isa, é possível o profissional ele conseguir ganhar bem, viver bem financeiramente? Você indica isso também para pessoas no mercado de trabalho? Enfim, por onde começar também, né? Porque você... eu estava ouvindo uma pessoa esses dias a respeito de um nicho específico, né? Ele falando, olha, a primeira dica que eu te dou é cola em um bom profissional, né? Uma pessoa que já faz muito bem o que ele faz, trabalha até de graça no começo, mas depois isso vai te ajudar lá na frente, né? Mas, enfim, esse mercado é um mercado promissor? Com certeza. Hoje em dia, todo mundo precisa de um social media, precisa de um designer, precisa de foto. Todo mundo precisa disso. Mas eu acho que é talvez um pouco difícil entrar nesse mercado porque você tem que ser muito autônomo. Então, o conselho que eu daria para começar
É mais a questão, igual você falou, de colar em um bom profissional e também buscar referência. Porque hoje em dia, quem se destaca é quem tem referência, né? Tá massificando muito a questão de conteúdo, a questão de elementos gráficos. Eu vejo que as pessoas estão indo muito para um lado só. E tem que ter referência, tem que pesquisar, tem que conversar com outras pessoas, buscar em outras áreas, né? Então, a gente tem que nem eu estudei muito história do design, história da arte. A gente busca muita inspiração daí. Mas, com certeza, eu acho que colar em um profissional bom, assim, experiente, é o melhor passo a se dar, porque ele vai te ensinar como a precificar seu trabalho, como administrar melhor o seu tempo. Porque quando você é autônomo, principalmente nessa questão de fotografia, design, coisa assim, a maioria é freelancer, né? Você tem que saber se vender, você tem que saber administrar o teu tempo, administrar os teus arquivos, administrar o tempo de estudo também, porque você tem que estar constantemente estudando, porque o mercado muda toda hora. Então, é muito massa ter um mentor para isso. E nisso, o Eric abriu muito a minha cabeça quando eu entrei aqui no Isbel. Então, na questão de se valorizar, na questão de otimizar o tempo na edição. Então, faz desse jeito, não faz do outro. Eu sei que todo mundo faz do outro, mas desse jeito você vai demorar menos para editar. E foi muito difícil para mim aprender a melhor forma, né? Porque quando você se diferencia dos outros, você tem um diferencial, o processo é mais longo. Acho que o caminho é mais longo, em questão de você entender equipamento, em questão de entender posicionamento também. Então, acho que foi muito isso que o Eric me ajudou. Uma dúvida, Eric. A Isa conheceu você no meio do caminho, né? Tipo, e isso já ajudou demais ela. Mas, pra ti, a experiência também foi essa? Tipo, para você entrar nesse mundo, você precisou também colar em um bom profissional? Quem te ajudou? Mano, o meu caminho foi assim. Desde a minha infância, eu já tinha um audiovisual. Da infância, não, né? Meu pai gostava de fotografia e tal, mas na adolescência... Eu já ia dizer, meu irmão, tu... desde a infância... Na tua infância, eu acho que não tinha nem celular na época, né? Não, meu pai tinha uma câmera, cara, de filme, e ela era uma semi-profissional, eu achava linda. Então, assim, a estética do equipamento me chamava muito, muito a atenção. Eu sempre gostei de olhar para a câmera profissional, assim, e ver como era bonito, né? O retrô, assim, o equipamento. Então, quando criança, eu era aficionado por aquilo, e fazer foto. Então, eu pegava aquelas câmeras descartáveis, você colocava o filme, batia foto, jogava fora. As novas gerações nem sabem o que é isso. Você comprava o filme na padaria, mano. Não sabe de jeito nenhum. Asa 100, asa 400. E aí, na adolescência, eu fui pro skate. Aí, no skate, a gente tinha muito vídeo, cara. Então, a gente aprendia através de vídeos. E aí, todo mundo queria fazer vídeo. Então, aí, meu pai comprou uma handcam, aquelas câmeras pequenininhas, né, de pôr na mão, assim. Igual a TechPix, né? Isso. A gente fez muito vídeo com aquilo lá, eu e meus amigos. Eu e meus amigos ia pra quadra, andar de skate, ficava filmando o tempo todo. E a gente queria pensar de uma certa forma cinematográfica. Então, a gente tentava usar umas referências. Então, aquilo tudo foi entrando no coração, foi me despertando, né, a vontade de produzir algo profissional. Eu lembro que passava propagandas na TV e falava, como que será que esse cara fez? Eu não sabia de nada técnica. Engraçado isso, né? Tipo, o que a pessoa pensa enquanto tá vendo... A mente sempre era assim, como ele fez isso? Que legal. Quando tinha chroma key, alguma coisa que você via que tinha um efeito especial, eu falava, como que faz? Então, era muito... Eu, na minha adolescência, ficava muito curioso. Aí, eu trabalhei num trabalho, fiquei ligado a um serviço social, né? Trabalhos de serviço social por 5, 6 anos. E aí, no meio do caminho, eu falei, quero mudar tudo. Aí, interromperam o contrato, recebi um acerto, comprei uma câmera. Eu já era aluno aqui do Isbel. Aí conheci o Laércio do Vale, que já era um profissional antigo na cidade. E ele era aluno também na minha turma. Eu falei, cara, eu quero aprender a fotografar. Aí ele falou, vamos comigo no casamento. Aí comecei a andar com ele, andei, acho que foi nos 2 casamentos sem receber. No terceiro ele me pagou, e me pagou bem. Para mim aquele valor era alto. E eu fiquei super feliz. Falei, caramba, que legal, já estou ganhando isso. Que massa, velho. Aí ele falou, a noiva ainda escolheu muitas das suas fotos. Aí eu fiquei mais feliz ainda. E depois disso comecei a me profissionalizar mesmo. Aí foi. Teve o apoio de um profissional, né? Tipo, isso é que é interessante, né? E eu falo bastante sobre isso também para algumas pessoas que se relacionam comigo, que estão meio que perdidos com alguma profissão, né? Tipo, o que é que eu faço? E a pessoa termina
gostando dessa área, mas não sabe por onde começar, né? E esse é um bom caminho, tá? Se você tava precisando de um coach para te dizer isso, brincadeira. Mas, eu não sei, você fala sobre isso nas suas redes sociais? Tipo, ou não? Tipo, ainda não, né? Mas já tô convidando vocês a fazer um curso sobre isso também, tá? Nas minhas mídias sociais eu compartilho alguns trabalhos. Antes eu estava compartilhando mais, mas por conta... Esse ano, assim, foi bem corrido, né? Por conta do meu casamento. Também Isa surgiu... casou recentemente. É senhora Isa agora. É verdade. Isa, agora. Mas por conta do meu casamento também surgiram muitos projetos. A faculdade também deu uma apertadinha em questão de conteúdo. Eu tenho muitos roteiros para gravar, mas ainda está em stand-by. Mas, assim, eu acho muito importante, talvez as redes sociais, elas encurtam um pouco esse caminho, né? Que nem eu tive que chegar no Eric. Mas, hoje em dia, se você pesquisa como o pessoal faz ensaio, tem um monte de conteúdos, tipo, coisas que você não pode deixar de comunicar com o seu cliente durante o ensaio, ou como fazer um briefing correto. Tem muito conteúdo hoje em dia na rede social. E eu acho que isso facilita muito, né? Também. A caminhada, né? Tipo, saber o que fazer, até mesmo antes de conquistar o seu primeiro cliente, né? Com certeza. Foi difícil para ti conquistar o primeiro cliente? Eu acho que sozinha... Acho que foi puro networking, do Isbel mesmo. Então, assim, o pessoal chegava ali na salinha, via que eu estava editando. O Eric também falava muito de mim para outros amigos, coisas assim. Então, foi surgindo edição... Da edição de videoaula foi surgindo edição de casamento. Aí da edição de casamento tinha alguém ali do meio que sabia que eu tinha começado a fazer faculdade de design e precisava de uma logo. Aí foi indo assim, sabe? Mas eu lembro, o meu primeiro cliente foi era minha professora de canto. Ela ia fazer... Acho que era... tipo uma audição, sabe? Com os alunos da escola de canto. E aí pediu pra eu fotografar. E eu lembro que, nossa, hoje em dia eu olho aquelas fotos e me dá uma vergonha. Se tivesse minha assinatura, eu ia tirar de lá, né? Com certeza, nossa. Foi muito desesperador. Eu lembro que eu nem tinha equipamento ainda. Tipo, o pessoal sabia que eu fotografava, mas eu tive que emprestar a câmera do meu padrasto pra ir. E não sabia muito bem como funcionava. Tava com um problema na bateria, na câmera também. E hoje eu olho aquelas fotos e falo, meu Deus. Mas é muito bom também olhar para trás e ver como evoluiu o negócio, sabe? Eu lembro que acho que foi preço muito simbólico, assim, o meu primeiro ensaio. Mas é legal ter essas experiências. O primeiro ensaio da Isa foi um preço simbólico, mas hoje o nosso comentário aqui no seminário é que o dízimo da Isa é maior do que o nosso salário. Vê se pode. Vê se pode, né? Engraçado que o pessoal chega brincando às vezes assim, né? Não, que esse cara ganha bem, esse cara ganha bem. Você não conhece a Isa. A aluna do Eric. Isa é braba. E é possível, sim, se destacar no mercado, mesmo chegando tão recentemente. Você chegou recentemente e está se destacando já. E o que é massa também para você que está na igreja aí, que está servindo na mídia e acha, não, que servir na mídia talvez não me leve a lugar nenhum, não tem ninguém me pagando por nada. Calma, serviço é serviço dentro da igreja, tá? Com certeza. Mas isso está te ensinando demais. O quanto você aprendeu depois também dentro do ministério da igreja, por exemplo. Com certeza. Né? Eu não tinha equipamento. Todo o equipamento que eu tinha contato era do Eric, aqui do seminário, né? E também da igreja... os equipamentos de transmissão de culto, e aí depois eles compraram uma câmera, e eu conseguia tirar foto do culto, e eu ia entendendo, assim, a questão de iluminação, de qual tipo de lente usar. Então, foi muito servindo que eu aprendi. E a igreja me deu, assim, todos os meios, sabe, para eu crescer lá. Trabalhei também muito tempo na igreja, fazendo social media, a questão de YouTube também. Foi muito importante para mim entender essa questão de transmissão. Igual eu falei, né, que eu fui fazer faculdade de design para entender todos os processos. Para mim foi muito massa entender também como funciona dentro da igreja. Você chegou a liderar algum ministério na igreja nesse quesito? Liderar eu não sei muito bem, mas eu fiz um projeto nos adolescentes, né, quando o ministério estava começando ali a se fundamentar, né, houve uma troca de pastor ali e tudo. E eu achava muito legal porque tem poucas mulheres, eu vejo assim, no audiovisual. Quando você vai
trabalhar em projetos grandes, ou que nem podcast, questão de fotógrafos bem renomados, são muitos homens. Pelo menos na fase que eu entrei ali, eu observava muito isso. Interessante, eu nunca nem parei pra prestar atenção nisso. Sim. E principalmente ser uma jovem, muito novinha e mulher, às vezes eu sinto que o pessoal não dava tanta credibilidade. E aí, quando eu entrei para fazer esse trabalho nos adolescentes, ensinar o pessoal a tirar foto, tipo, vieram 10 meninas aprender comigo, sabe? Que legal. E hoje em dia elas estão trabalhando aí na mídia da igreja, tirando foto, coisa assim. E é muito legal, tipo, ver que essa questão de investimento que o Eric fez em mim, né, de me ensinar, não parou ali. Eu consegui, talvez, ajudar algumas pessoas, e essas pessoas estão ajudando outras pessoas e estão formando outros profissionais, né? Até uma menina da igreja esses dias chegou e perguntou para mim, né, sobre faculdade, que ela também estava na dúvida da escolha, e que tinha ouvido que que eu ia fazer nutrição, e aí depois eu fui para design, por que eu escolhi isso, e se design dá dinheiro, se fotografia dá dinheiro. Então é muito legal, sabe, estar aberto para ser referência também. E sempre no quesito se é um bom ramo para você se especializar sim ou não, né? Se é um bom nicho, enfim. Sempre vão haver pessoas que, olha, não tá bom o mercado, tem muita gente se formando nisso, tem muito... Hoje em dia o profissional nem precisa ter um curso superior para atuar nessa área, enfim, vai gerar muitas barreiras, né? Mas para quem quer... Para quem quer, a pessoa com certeza vai se destacar independente de qualquer coisa, né? Com certeza. E o meio que ela vai... E o fato de você estudar e procurar mais conhecimento sempre vai ser bom para você. Tenho certeza que a faculdade está acrescentando demais aí no seu currículo, enfim. Eu fui fazer design também nessa questão, até que o Eric comentou. Às vezes eu via uma animação, às vezes eu via um cartaz específico e eu ficava tipo, da onde vem a inspiração? Como os caras fazem isso? E a faculdade é muito importante nisso, porque ela te ensina... Não só o processo de produzir uma peça gráfica ou de produzir talvez uma propaganda, coisa assim, ela te ensina a pensar. Então, como começa o processo criativo? Como eu começo com o meu cliente? Isso abriu muito a minha cabeça. Também agora eu passei a entender não só sobre edição de vídeo, mas também um pouquinho sobre animação, um pouquinho sobre outros programas. Então, acho que por isso é muito bom a gente estar inovando. Então, eu tive um treinamento muito intenso aqui com o Eric, com a igreja. Tenho certeza que só dali eu já sairia uma boa profissional, mas é sempre importante a gente estar buscando outras referências, também entendendo outros processos. Acho que é isso que destaca o profissional. E também tem a questão de quem quer, faz acontecer. Dá para ver isso. Quem tem a questão de, não, vai dar certo, não, vou focar nisso, não, vou me esforçar para isso. O profissional se destaca, não tem jeito. No quesito designer hoje, quem é a pessoa que você olha assim como... Fotografia não vou nem perguntar, Eric. Eric, topo, não só fotografia, mas gimbal, como é que tu chama aquilo que eu brinco? A gimbada? A gimbada. O cara do gimbal, o cara da gimbada, o cara que é brabo. Que termo horrível. Mas ele foi que criou. Mas eu tô falando isso porque literalmente você saber utilizar bem o gimbal para fazer boas transições, bons vídeos, enfim, né? Mas no quesito design, tem alguma referência no Brasil hoje? Eu sei que tem um cara aqui, que é até de Londrina, se eu não me engano, né? Que ele hoje tem feito a diferença no design aí de muitos lugares, né? Com certeza, é o Dinairas, né? Isso, esse cara aí mesmo. Ele mesmo. tem feito design para Morada, para outras igrejas ali da Lagoinha. É muito legal Ele isso. tem uns projetos muito legais. Muito. Eu acho que hoje está bem diversificado em questão de design, né? Acho que tem muito pessoal da área da arte, tem muito pessoal da área do design, e aí meio que se mistura. Mas eu acho que, assim, referência para mim, tem muitas, é difícil falar. Mas eu acho que quem abriu mesmo a minha cabeça foi tanto um professor meu de ilustração, que ele já fez alguns trabalhos bem legais, que é o Dalton. Hoje em dia eu trabalho para ele também, Dalton Albertin. Ele me ensinou muito sobre processo, sobre marca e coisas do tipo. O Dinairas também, eu acho muito massa o trabalho que ele tem feito, porque ele tem impactado muito em questão de mostrar que a comunicação tem que estar dentro das igrejas, sabe? É algo necessário. Então, acho que, assim, são referências de ilustração e de estratégia que eu acho muito, muito legal. Como é o nome do seu professor mesmo que você falou? É Dalton Albertin. Depois eu quero ver até o perfil dele. Com certeza. É Você muito falou legal. algumas coisas aí bem interessantes. Uhum.
Eu sei que o serviço que você oferece hoje, majoritariamente, talvez seja fotografia, vídeo, essas coisas, né? Mas também você pensa no quesito gestão de imagem, de Com construção certeza. de brand, e tudo isso você pensa também, né? Com certeza. Você consegue perceber que no seu mercado, o que é que mais vai se desenvolver, ou qual dessas áreas é a principal para a pessoa se dedicar no começo? Se tem uma área assim, né? Enfim, tua opinião nesse quesito. Né? É na questão do cliente mesmo, você Isso, fala. na questão do cliente, na venda do produto e não conseguir lucrar com isso. Eu acho que uma coisa muito importante hoje em dia é a oratória. Eu não sei se você vê isso nas outras pessoas, mas quem tem uma boa oratória se destaca muito. Hoje em dia tem até cursos para isso. Enfim, é muito massa trabalhar com um cliente que tem confiança mediante a câmera, sabe? Parece que você faz anúncios ali em volta daquilo e flui, simplesmente flui. Agora, o cara que está inseguro ou que às vezes fica jogando a culpa até de quem captura, né? Falando, não, porque ficou ruim, porque não sei, porque foi o profissional. E não, às vezes a pessoa não consegue encaixar as ideias muito bem no roteiro, sabe? Então, acho que é muito importante focar nisso. Você, profissional que está começando nessa área, é muito massa você ter uma boa oratória, tanto para falar com os seus clientes, né? Então, assim, você tem que vender o seu produto, você tem que posicionar e também para conversar pelos meios sociais. É diferente. Eu fiquei impressionado com a resposta da Isa agora. Mas bem interessante isso, né, cara? Tipo, se você não sabe se comunicar bem, e olha o ponto, tá? E aí, veja, estamos conversando com uma menina de 19 anos, que é mais madura do que muito mais mães de 30, 50. Mas olha a ideia. Se você se comunica bem, e não só, a gente está falando dos dois profissionais, né? Não só o que vai contratar o serviço de vocês, mas também os profissionais que trabalham nessa área, né? Que na hora de pensar no amanhã, uma das coisas básicas aí para você se aprimorar é na sua comunicação. E esse é um ponto, né? É engraçado que tem pessoas que, no quesito hard skills, né, são muito boas. Tenho certeza que você conhece muitos profissionais que manjam mais do que você, talvez, no que você faz, mas o cara não consegue se vender. E os bons oradores e os bons comunicadores terminam terceirizando o serviço desse cara Com certeza. porque consegue fazer uma boa venda. Sim. Sacada genial da Isa. Olha, isso aqui já valeu 10 pontos para você. Já vai facilitar demais a Com sua vida se você se preocupar com essa área, né? E eu acho que é uma questão de sobrevivência também. Porque que nem... tem pessoas que não são nem um pouco vendedoras. Mas tem uma questão de sobrevivência. O meu marido, por exemplo, o Nathan, quem conhece ele sabe que ele é muito quietão. Mas em frente a um cliente, em frente a uma proposta, ele tem que se virar, ele tem que se vender, ele tem que conversar. E é questão de sobrevivência. Então, não é, eu sou muito tímido, eu não consigo. Não, consegue, sabe? É questão de aperfeiçoamento. Então, assim... alguns clientes meus, dá para ver muita revolução nisso. Tipo, do primeiro vídeo e como tá hoje em dia, sabe? O primeiro vídeo. É engraçado isso, né? muito. Tipo, a pessoa que tá fazendo, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer mais 10 desse aqui depois? É desesperador. Pra mim é desesperador até. Até brincou, né? Quando eles ficam nervosos, assim, tipo, Isa, o que eu falo? Não sei o que, acho que esse texto não ficou bom. Eu falo, viu, é por isso que eu trabalho atrás da câmera e não na frente. Porque eu sei que não é fácil. Mas é a questão de treino, eu acho, de prática. De buscar referência, ver o que os profissionais estão fazendo e se destacar nisso. Precisa se vender. Quem não se vende hoje não sobrevive, eu acho. Muito bom, muito bom. Eu falando até da minha experiência aqui, tá? O pessoal, por me ver aqui no podcast, me vê em muitos vídeos do ISBA, em outros vídeos da igreja também. Aí, quando eu vou gravar algum vídeo, percebe que um possível não, né? O nervosismo ali presente e eu errando algumas vezes na hora de gravar. Meu irmão, tu faz isso direto, como é que tu ainda erra e tu ainda fica nervoso? Porque não é simples, realmente. Não. A câmera, eu não sei o que tem com ela, uma magia diferente, né? Mas você vai precisar construir um hábito com a câmera, né? certeza. E é engraçado que... mesmo depois de, sei lá, faz alguns episódios que a gente já tá aqui conversando, né? Mesmo depois de alguns episódios, às vezes eu sento aqui na cadeira e agora? Eu não lembro por onde eu vou começar. Eu não lembro disso. E o nervosismo, ele existe, mas você precisa enfrentar essas coisas, né? E no decorrer do podcast as coisas fluem. Quantas vezes aqui, hein, Eric, eu já tive que começar o podcast, passou algumas frases, algumas falas, não, vamos começar de novo. E é engraçado que a pessoa também que está conversando comigo interfere, né? Foi conversar com... O primeiro podcast que aconteceu isso foi com o pastor Carlos. O pastor Carlos aqui, o pastor
Deu nervosismo aqui, deixa eu recomeçar. Brincadeiras à parte, mas é isso, gente. E é normal, é super normal. Super normal. Esse é o poder da edição de vídeo também. Esse é o poder. Quem tem um bom editor tá confiante ali 100% do tempo. Olha, é muito bom isso, porque a gente vai soltar o vídeo, já vai lançar o Isbel Talks não, né? O Isbel Play, eu preciso falar sobre isso aqui também. É bom que a gente use isso aqui como corte também, tá? O Isbel Play, que é a plataforma que a gente está lançando agora, né? Que é uma plataforma de cursos gratuitos para você acessar e conhecer nossos materiais aqui no Isbel. Mas a gente fez um vídeo recentemente, que é o vídeo de lançamento, vai sair essa semana. E o vídeo, na minha gravação, eu errei 5 vezes, 10 vezes, eu acho. E você vai ver a mágica que o Eric fez. Fica muito bom, né? Óbvio que precisa ter uma boa comunicação por trás, mas um bom editor também faz toda a diferença. Com certeza. E não é uma boa comunicação, tipo, você não vai errar. Não, vai você errar vai sempre. errar. Com Tem nem certeza. perigo. Porque vamos dizer assim, nós temos um bom orador, nós temos um bom vendedor, mas a gente não tem um ator que vai decorar todas as falas ali rapidão. Então é normal. Isso, diferente da câmera, dá muito nervosismo. Então eu acho que é isso. É entender que vai errar, mas persistir, igual você falou. No começo eu não tinha tanta intimidade com a câmera, às vezes me dava um nervosismo, mas vamos embora, entendeu? É questão de sobrevivência. Passa por cima da lombada e vai, né? E é isso, gente. Conversamos aqui. Já tá no fim, Isa. Rapaz, a gente conversou rápido, hein? Ou melhor, o tempo passou rápido, né? Mas pra gente finalizar, e eu espero que você que já assistiu a gente até aqui, não tenha esquecido de dar o like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal e tudo mais. Mas também comenta aqui abaixo se você tem alguma dúvida a respeito do assunto, se você quer ingressar nessa área também, quer trabalhar com isso, procura lá também o Instagram da Isa. Qual é o teu Instagram, Isa? Isabela Issa, agora. Isabela Issa, agora, que agora ela é senhora Issa, casou, né? E procura ela lá também, tira suas dúvidas, tenho certeza que ela vai estar disponível para te ajudar lá. Mas se você tem uma última palavra aí para liberar para o coração das pessoas que estão nos assistindo, algo... Geralmente a gente deixa essa fase para o final, né? Para você impactar o coração dos nossos ouvintes aqui hoje. Algo que eles possam utilizar no dia a dia, algo que possa encorajá-los. Enfim, tá contigo a última palavra. Com certeza. É uma coisa até que estava conversando aqui antes do podcast, que essa fase da juventude, quando você sai, quando você começa ali a vida adulta, é muito difícil. E para mim, a conversão me ajudou muito, estar com a igreja me ajudou muito a viver os desafios, porque hoje em dia a gente tem muito problema de identificação, na questão também profissional, dá muita dúvida, e eu vejo que, felizmente, a igreja está muito presente nisso também, né? A igreja me ajudou como profissional, me ajudou como pessoa, né? Ajudou muito também nesse período, né, que eu estava para casar também, eu e meu marido, em questão de conselhos, em questão de dar aquela palavra de força mesmo. Então, assim como eu falei para estar junto de um bom profissional, né, quando você está ali no começo, que é importante, eu acho que é estar sempre cercado de pessoas que têm o mesmo propósito que você, sabe? Eu acho que foi isso que me ajudou a me manter firme nessa caminhada, porque é muito importante estar com pessoas. E não só no ramo profissional, mas também espiritual. Eu acho que nosso ser clama por isso, por ser sociáveis, por viver uma caminhada com Deus em família, é muito, muito importante. E às vezes não é a família de sangue. Às vezes Deus vai dando novas famílias pra gente, né? Isso é muito massa. Isso é muito massa mesmo. A vida em comunidade nos aperfeiçoa, né? Com certeza. Isso tem a ver com ser igreja. Amém? Amém, Eric? Amém. Sua cria está aqui, feliz, né? Por você ver um excelente profissional se formando no mercado, que foi cria sua. Ela lembra, né, da origem dela, não esquece. Com né? certeza, não. E você também lembra da sua. Sempre que dá um pau no computador, no programa, Eric, pelo amor de Deus. Já resolvemos vários, O que está acontecendo? O que eu faço aqui? É sempre assim. E é muito massa isso. Eu acho que nessa questão de caminhada com pessoas edifica muito a gente. Assim como o Eric não me ajudou só na questão de filha, na questão de profissional, mas também quando me decidi me casar, eu lembro que acho que a primeira pessoa que eu conversei quando
Marcamos a data do casamento, eu e o Nathan, a gente veio aqui no Isbel, sentamos com o Eric e com o Adriano, falaram, e aí, o que a gente faz? Como que funciona? E, então é muito massa estar caminhando assim. Que legal, Isa. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Você Prazer é realmente meu. é um excelente profissional. A gente já fez algumas coisas juntos já também, né, Com Isa? certeza. E vamos fazer mais outras. E é isso. Espero que você tenha sido abençoado. Mais uma vez, quero te lembrar não só do ambiente que nós temos aqui no Isbel Talks, nós também teremos uma ferramenta, uma plataforma que, se já tiver lançada quando você estiver assistindo isso aqui, que será o Isbel Play, você pode assistir alguns materiais gratuitos que vão abençoar a sua vida. Basta você se cadastrar lá, fazer o seu login e você vai poder ter acesso a isso e conhecer também os nossos cursos, que não são mais gratuitos, né? Os pagos, que também vão abençoar você, então, por um preço absurdamente excepcional nos 70 anos do Isbel. É isso. Tchau para vocês. E esse foi mais um Isbel Talks. Acabou. Falou.